As perguntas e os comentários poderão ser enviados durante as apresentações através do nosso chat. Convidamos, então, para a sua apresentação, a colega Vera Lúcia, que é especialista em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto de Psicologia da USP, é professora do curso de especialização em psicoterapia breve operacionalizada, professor Riad Simon, na Universidade Paulista Unip, campus São José do Rio Preto. Ela é também psicoterapeuta clínica no seu próprio consultório, também em São José, e coordenadora do CAPSE, o Centro de Atendimento Psicológico, que oferece serviço voluntário de atendimento nessa técnica de psicoterapia breve operacionalizada. Querida Vera, o microfone está aberto para você. Muito obrigada desde já. Bom dia a todos. Obrigada, Celi, né? Obrigada a todos vocês por estarem aqui em pleno sábado participando conosco, né? E eu vou falar um pouquinho sobre psicoterapia breve operacionalizada, tá certo? Já que o caso que a professora Miriam vai apresentar foi um atendimento nessa modalidade, ok? Então, olha, a psicoterapia breve operacionalizada, chamada, né, carinhosamente de PBO, tá? É uma modalidade de psicoterapia breve idealizada pelo Dr. Riad Simon, cujos conceitos e métodos em experiência iniciada há mais de 35 anos por Riad, no Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp. O objetivo da psicoterapia breve, operacionalizada, é propiciar assistência psicológica a todas as pessoas que, em dado momento da vida, necessitem de ajuda especializada para compreender e solucionar as situações, problemas atuais ou crise adaptativa que se lhe apresentem e interfiram na eficácia da sua adaptação. Ô, Vera, um segundinho só. Eu cometi uma falha, esqueci de avisar as pessoas participantes de que esta live está sendo gravada para depois ser disponibilizada nas nossas mídias. Tá? Muito obrigada, desculpe. Ok. Para soluções inadequadas e crise adaptativa, a psicoterapia breve operacionalizada, realmente breve, porque se realiza no máximo em 12 sessões psicoterápicas, planejada com método operacionalizado, revela-se eficaz para auxiliar o paciente a encontrar soluções mais adequadas. Não possui critérios de exclusão. O seu alcance terapêutico é amplo e abrangente, incluindo desde grupos social e economicamente privilegiados que não se dispõem a realizar psicoterapia a longo prazo, até aqueles que vivem com pequeno orçamento, como, aliás, é o caso de grande parte da população brasileira. A fundamentação teórica baseia-se na teoria da adaptação, formulada por Riad Simon, e da qual deriva a escala diagnóstica adaptativa operacionalizada, EDAO. Fazendo só um lembrete, né, o que é adaptação dentro dessa teoria, tá? Adaptação é o conjunto de respostas de um organismo vivo a situações que a cada momento se modificam, permitindo a manutenção de sua organização, por mínima que seja, compatível com a vida. Se o organismo não se adapta, ele não se mantém vivo ou adoece mentalmente. A teoria que nos fundamenta no atendimento são as teorias psicanalíticas, principalmente a freudiana e kleiniana, que vão nos permitir o entendimento do porquê da inadequação adaptativa. A aplicação da EDAO
possibilita um diagnóstico mais amplo, que permite um encaminhamento mais eficaz, classificando os que necessitam de ajuda psicológica imediata, os que necessitam de ajuda a longo prazo, ou os que não necessitam dessa ajuda. O alcance da PBO é bastante amplo e permite um trabalho preventivo nas escolas e universidades, nas instituições, em creches e asilos, nas empresas, nos presídios, nos hospitais, nas clínicas e etc. O psicólogo clínico atuante necessita ter em seu arsenal terapêutico sólido conhecimento de psicoterapia breve operacionalizada, não só porque é a forma de psicoterapia do futuro, mas porque alcança ampla faixa da população necessitada de ajuda psicológica e que não tem condições ou uma motivação para engajar-se em um tratamento a longo prazo, mas também porque é compatível com as condições atuais oferecidas pelos convênios. Hoje, temos o curso de especialização Lato Sensu em PBO pela Universidade Paulista, com aulas presenciais, quinzenais, aos sábados, com duração de 1 ano letivo, ministrado por excelentes profissionais que abrange tanto a parte teórica quanto a clínica. O público-alvo para esse curso são os graduados em curso superior, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação em Psicologia, Medicina e áreas da saúde com experiência em psicoterapia. As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de junho até o dia 9 de agosto desse ano, com o início das aulas previsto para o dia 10 de agosto. Todas as informações estarão disponíveis no site da pós-graduação da Unip, no site Riad Simon Cursos de Pós-Graduação em Psicologia, pelo Face ou pelo Instagram, riadsimon.pbo. Bom, acho que eu tentei fazer só uma introdução, né? Porque na fala da Nívia isso vai aparecer com mais cuidado, com mais vagar. Então, voltando para a Sueli, Sueli. Oi, Vera, nós agradecemos sua preciosa contribuição, bem como as informações, lembrando também que qualquer necessidade de informações sobre o curso e como ele funciona, nós estamos à disposição através das nossas mídias sociais e o site, como a Vera bem falou. Bem, convido agora a grande estrela da nossa live de hoje, a professora Nirã Santos Valentim, uma querida nossa, né, para que ela possa iniciar sua apresentação. Professora Nirã é doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela é professora e supervisora clínica no curso de Psicologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que é conhecida por USCs. É coordenadora do grupo de pesquisa em psicoterapia breve operacionalizada em situações de adoecimento oncológico, grupo este registrado, validado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É também autora do livro O Câncer de Mama e a Possibilidade de Intervenção Psicológica Breve, um estudo com a psicoterapia breve operacionalizada. Ela mantém consultório como psicoterapeuta em São Caetano do Sul. Querida Nirã, é um imenso prazer ter você conosco. O microfone é todo seu. Bom dia, Sueli. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Bom, eu vou apresentar então o caso que a gente nomeou, né? A gente livremente nomeou como o caso de Rosa.
Rosa foi uma participante do grupo de pesquisa, que a Sueli citou, né? Nós fizemos aí atendimentos durante quase 2 anos de pacientes oncológicos. Esses pacientes eram convidados, né? A pesquisa foi divulgada, e esses pacientes então vinham e participavam de um processo de TBO, todos com 12 sessões, né? A gente padronizou, e foram atendidos por vários psicólogos que participam desse grupo. Então, vou apresentar para vocês um caso que eu supervisionei, que é o caso da Rosa. Bom, vou começar então aqui, tá? Rosa do Deserto foi o nome escolhido para uma das participantes do grupo de pesquisa PB-ONCO, é o nome do grupo. Todos os participantes têm um nome de flor, e para ela, uma flor que sobrevive em altas temperaturas e em grandes dificuldades. Rosa iniciou a PBO com 48 anos, casada, com 2 filhos. O diagnóstico de câncer de Rosa aconteceu em julho de 2021. O câncer original não foi identificado, então o câncer de pulmão já era considerado um câncer metastático, mas tratava uma metástase pulmonar. Estava afastada das atividades de trabalho, havia 2 anos, pelo INSS. Foi submetida a 2 cirurgias, com intervalo de 3 meses entre elas, para retirada de uma parte do pulmão. Fez um primeiro ciclo de quimioterapia, mas como não obteve boa resposta positiva, entrou em quimioterapia paliativa desde outubro de 2022. Rosa, então, vai trazendo todo esse contexto durante as entrevistas. Rosa se apresentou à sua psicoterapeuta Roberta Fabrício, a psicóloga que a atendeu, como uma mulher que havia enfrentado muitas dificuldades em sua vida. Uma vida de pobreza, de abuso, de violência, e fez dela uma flor sobrevivente na terra árida. O pai alcoolista era rude, e ela entendia que devia cuidar dele. Faleceu aos 48 anos, quando Rosa tinha 10 anos, faleceu de cirrose. Batia nela, nos irmãos e na mãe. E certa vez, ela, cansada de apanhar, fugiu para se proteger. Quando a mãe a encontrou 3 dias depois, na casa de uma conhecida, o pai tinha morrido. A mãe, muito simples, só cuidava dos filhos, o melhor que pôde. Eram pobres, e Rosa relata que não podia ir às festas dos amigos, porque não tinha roupas, apenas um sapato. Mas cresceu e estudou, fez faculdade, e entende que o estudo é o que há de mais importante na vida. Como aprendeu isso? A gente se perguntava no nosso grupo. Muito provavelmente porque entendeu a vida para além daquilo que a vida lhe ofereceu. Havia um investimento libidinal em si mesma, pôde fugir para se proteger e pôde encontrar um caminho no estudo. Ela se formou, prestou concurso na sua área, era criativa e relatava prazer com seu trabalho. A filha seguiu seu modelo, também estudou e conseguiu se graduar. A filha era o orgulho de Rosa. A Rosa tinha muito orgulho de ter conseguido fazer uma faculdade, de ter conseguido, né, proporcionar para a filha também uma faculdade. Então, isso era algo para ela muito importante. A Rosa casou-se com um homem alcoolista também, aos 19 anos, grávida, casou-se grávida, homem parecido com o pai. Não só repetiu e reencontrou edipicamente a figura paterna, como achou que cuidar dele poderia modificá-lo. Mas, 15 anos depois, não suportou sua agressividade e fugiu novamente. Como tinha uma filha, aceitou se reconciliar com ele e, nessa reconciliação,
a Rosa engravida do segundo filho, que no momento da PBO tinha 9 anos, e era sua grande preocupação. Aos 46 anos, trabalhando naquilo que amava, satisfeita com a sua produtividade, mais distanciada do marido, que decidiu passar um tempo no interior, o que lhe causava certo alívio. Embora não solucionasse o seu conflito relacional, recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão. Fez o tratamento, mas recebeu uma segunda notícia difícil. O câncer iria se espalhar pelo corpo. Então a Rosa faz a quimioterapia, não tem a resposta esperada. E o que o médico lhe fala é que a possibilidade, né, de outras metástases era bastante grande, né? E de certa forma prepara a Rosa, obviamente que não há como se preparar para essa notícia, mas a intenção era prepará-la, né, para aquilo que estava por vir. Rosa vivenciou esse diagnóstico com um grande choque. Ela de fato esperava que a quimioterapia pudesse curá-la, né? O marido voltou para ajudá-la, voltou do interior, né? Ele passava grandes temporadas lá, vinha muito raramente. Quando soube do diagnóstico, voltou para ajudá-la com a primeira fase da quimioterapia. Na segunda fase, ele volta para o interior. Talvez não tenha suportado a realidade da notícia do oncologista. Mas Rosa suportou. Será que ela conseguiu suportar? Apesar de entender que está morrendo, iniciou uma nova graduação e relatava que gostaria de prestar concurso em outra cidade, como se pudesse parar aquela vida frustrante e iniciar outra, enquanto está de licença médica, mostrando o quanto ficou intensamente cindida com essa situação, com a sua situação, esperando que uma parte de si sobrevivesse e sem o câncer. Desta vez a fuga não pôde ser literal, e Rosa fugiu de parte de si mesma. Buscou consolo na religião espírita, mas do ponto de vista sociocultural, não se aproximou das pessoas, não fez amizades, ou contou sobre sua situação de saúde, como se na faculdade e no centro espírita pudesse ser outra pessoa, defendida maniacamente de sua triste realidade. Quando a Rosa falava dessa graduação que ela fazia, da religião, ela falava como se ali, né, ela pudesse existir sem o câncer. Isso foi uma coisa que nos chamou muito a atenção. Não trouxe uma rede de apoio, embora tenha relatado boa relação com a mãe. Sobre os irmãos, só tem mais contato com um deles, os demais não costuma encontrar. Uma família que, de fato, né, não ficou bem estruturada. Rosa chegou, então, à psicoterapia breve, muito calada, falava muito pouco, entendendo a proximidade de sua finitude, e, ao mesmo tempo, relatando uma grande preocupação com seu filho. Então, seu filho foi tema de várias sessões. Como deixá-lo com esse marido quando morrer? Essa era a grande questão da Rosa. E, ao mesmo tempo em que a morte foi uma temática constante nas entrevistas e nas sessões, Rosa também trazia sua cisão, como se pudesse viver outra vida e sobreviver nela. A filha já casada e morando fora de casa não a preocupava. Com o filho, ela se mostrava muito mais exigente. Tinha tanto medo que o filho ficasse como o pai depois de sua morte, que cobrava hoje que amadurecesse rapidamente. Comparava-o com a filha, que era mais independente na sua idade, né, na idade do filho, teria tempo de prepará-lo para a vida depois de sua morte?
Bom, então esse cenário é o que a psicóloga que atendeu conseguiu aí, né, fazer de levantamento de material clínico das entrevistas. E aí nós, então, pensamos, né, o medal inicial. Então, os casos iam sendo atendidos, né, como a professora Vera contou sobre a PBO, o primeiro passo são as entrevistas, e aí nós, então, trazíamos o material clínico e discutíamos em grupo para pensar, né, a EDAL inicial desses participantes da pesquisa. Então, nós pensamos, né, da seguinte forma. O setor afetivo relacional, e aí pensando, né, também, acho que vale a pena introduzir antes de falar da EDAL, que as entrevistas, elas são direcionadas para 4 setores adaptativos. O afetivo relacional, que diz respeito às relações com outras pessoas e consigo mesmo, né, sentimentos, atitudes e ações, diz o Riad, né, relacionados às relações. O setor da produtividade diz respeito a todas as atividades relacionadas a alguma produtividade do sujeito, né? Então, estudar, por exemplo, faz parte da produtividade, um trabalho voluntário faz parte da produtividade, o trabalho de casa, né? A pessoa que não trabalha fora, mas trabalha em casa, também faz parte da produtividade. O setor orgânico, que diz respeito ao cuidado com o próprio corpo, há também as questões de adoecimento, e como a pessoa lida, né, com essas questões. E o setor sociocultural, que diz respeito às relações com instituições, com a questão das regras sociais, mas também diz respeito às questões de lazer, né, de como se frequenta esse social, né? Então, o que nós entendemos da Rosa? No setor afetivo relacional, nós entendemos que ela estava com soluções pouquíssimo adequadas. O critério, né, de entender as soluções é um critério de adequação dessas soluções, né? Adequação do ponto de vista daquilo que o próprio sujeito está nos contando. Então, a gente pensa em 3 critérios, né? Se a solução, ela, de fato, é uma solução, né? Se de fato soluciona uma situação, problema em cada setor, se ela traz satisfação e se ela gera algum conflito, né? Então, esses 3 critérios, soluciona, gera satisfação ou gera conflitos, né? A gente avalia no material clínico das entrevistas. Então, foi isso que nós fizemos de cada participante, né? Pensando, então, se a sua solução seria adequada quando atende os 3 critérios, seria pouco adequada quando atende 2 critérios. Então, soluciona a situação problema. No entanto, gera insatisfação ou gera conflito interno e ou externo, né? E pouquíssimo adequada quando essa solução, ela soluciona a situação problema, no entanto, ela gera insatisfação e conflitos, né? Então, esses são os critérios que a gente utiliza, né? E que o professor Riad aí, genialmente, né? Desenvolveu. Então, as soluções do setor afetivo relacional, a gente pensou da Rosa como soluções pouquíssimo adequadas para as situações problema que ela vivenciava naquele momento. Então, a gente pensou, claro que também na história de vida dela, né? Então, relações muito difíceis, relações em que ela teve muitas dificuldades, né? Teve muito sofrimento. A questão da relação com o marido, né, como uma repetição aí da relação com o pai, uma compulsão, uma repetição, compulsão a repetição, né, desse conflito que não foi resolvido com o pai. A questão com o filho, né, que era grande preocupação, então como que esse filho ficaria, se esse filho também, né, repetiria esse modelo do pai. Então, nós entendemos pouquíssimo adequada e aí nós pontuamos, né?
existe uma pontuação para cada solução, então Rosa foi pontuada no setor afetivo relacional, né, com 1 ponto. No setor da produtividade, nós consideramos que as soluções eram pouco adequadas, com conflitos. Por que que nós pensamos nisso, né? Apesar da Rosa ter sido uma pessoa que, apesar de todo o histórico e toda essa vivência que ela teve, experiência de vida que ela teve, ela fez uma faculdade, né? Ela conseguiu prestar um concurso, ela buscou coisas melhores para ela, né? No momento da metástase, né, do adoecimento, ela começa a buscar uma outra faculdade, pensar em outro concurso, ela estava afastada do trabalho, né? Isso gerava para ela muita insatisfação. Ela gostava muito de trabalhar e ela realmente estava muito chateada de não poder trabalhar. E a gente até entende que também por isso ela começou a pensar nesse outro concurso, né? Então a gente entende que havia conflitos relacionados ao adoecimento. No setor orgânico, nós consideramos pouquíssimo adequadas, né, as soluções. Ela estava num sofrimento muito grande. Depois a gente também vai falar um pouquinho mais, né, do desenvolvimento do caso, mas ela tinha alguns comportamentos de risco. Então ela saía para pedalar, ela tinha uma dificuldade muito grande na respiração, né? Ela fez uma cirurgia e perdeu parte do pulmão. Ela saía para pedalar em avenidas muito perigosas, né? Então, a gente entendeu que ela, de fato, tinha várias questões aí, né? Vários conflitos relacionados a esse adoecimento. E no setor sociocultural, também pouco adequado com conflitos, né? Então, embora ela tivesse a religião que ela frequentava, né? Ela vivenciava também os conflitos do adoecimento nesses espaços. Então, nós entendemos e avaliamos, né, que estando a Rosa com 1 ponto no setor afetivo relacional e 1 ponto no setor da produtividade, ela então estava no grupo 4, né, que há pensou em 5 grupos adaptativos, dependendo da avaliação VEDAL, e a Rosa então estava no grupo 4, com adaptação ineficaz severa. A situação problema da Rosa estava no setor orgânico, a própria finitude, né? Um luto antecipatório por si mesma, né? E ao mesmo tempo, em alguns momentos, a negação dessa realidade, né? Tão difícil que ela vivia. Bom, nós então fizemos 12 sessões, né? Para todos os participantes, e para a Rosa foram realizadas 14 sessões, né? Eu vi que a Caiuco está aqui, né? Fiquei feliz de revê-la aí pelo vídeo. Eu me lembro que quando eu fiz o doutorado, a Caiuco foi minha orientadora, uma das questões, né, que a gente também discutiu era essa possibilidade, né, de fazer 2 sessões a mais, que o próprio Riad concordava, né? Então, até 2 sessões a mais. Então, até 12 sessões, mas em alguns casos havia possibilidade de até 2 sessões a mais, e foi o que a gente entendeu que era preciso, era necessário para a Rosa. Bom, depois das entrevistas, foi realizada uma devolutiva sobre os aspectos mais importantes da compreensão psicodinâmica, daquilo que a gente entendia do caso da Rosa, né? Claro, né, que essa devolutiva foi feita numa linguagem muito simples, numa linguagem que ela pudesse entender, utilizando mesmo dados da história de vida dela. Ela aceita dar continuidade nas sessões, né? Então, ela escuta a devolutiva e ela concorda em continuar. A partir daí, a psicóloga começa a fazer as intervenções, né? Então, nas entrevistas, nem dá para dizer que não tem nenhuma intervenção, né? Para alguns autores, a própria entrevista já é terapêutica e, portanto, já seria considerada como uma intervenção psicológica.
mas não são realizadas interpretações, né, durante as entrevistas. Então, a partir da devolutiva, aí sim, a psicóloga começou a fazer interpretações e intervenções mais diretivas, né? Então, durante as sessões, percebe-se que as entrevistas tiveram efeito terapêutico sobre Rosa. Compreende que fazer a faculdade lhe tira tempo da vida, de resolver coisas reais do dia a dia, de se adaptar à situação que ela está vivendo e de cuidar do seu filho, entendendo que pode cuidar agora, mesmo que não possa cuidar depois. Então, isso foi bastante interessante, porque ela começa a trazer esses insights depois da devolutiva. Os sonhos trazidos nas sessões também parecem confirmar um início de elaboração. Ela sonha que está trabalhando e acorda se sentindo bem. Começa a e aí isso também nos chamou a atenção, né? Então, ela tinha sonhos antes e ela chegou a trazer 2 sonhos durante a entrevista, de que sempre alguém estava impedindo de trabalhar. Então, que ela tentava entrar no espaço de trabalho e alguém a impedia. E aí, depois da devolutiva, ela tem esse sonho, que ela está trabalhando, que ela está muito feliz trabalhando, né? E aí ela começa também a costurar. E isso parece mais reparador e mais significativo para ela. E ela vai trazendo também a satisfação que ela tem em costurar. Ela traz nas primeiras sessões, obviamente que ainda, né, a negação do seu estado de saúde. Ela viaja sozinha de madrugada, né, dirigindo por quilômetros, anda de bicicleta em lugares que oferecem risco à sua segurança, aquilo que eu já havia dito. Mas a gente também ficou pensando sobre isso, né, e nós levantamos uma outra hipótese, que seria a antecipação da sua morte, né, como se tivesse esse desejo inconsciente também de colocar fim nesse sofrimento, concomitante com a idealização de que o marido fique bem e possa cuidar do filho quando ela morrer. Então, isso nos foi ali, né, tomando como algo que a gente precisava tentar entender, né? Ela conecta-se com a interpretação teorizada da cotransferência, né? De que quando ia buscar o pai no bar, queria curá-lo, assim como fantasia que possa curar o marido a tempo, antes de morrer, para cuidar do filho. Compreende-se um processo de identificação com esse filho, que ficaria sem a mãe, na mesma idade que ela perdeu o pai, exatamente. E também ela tinha a mesma idade, né, quando ela começa a TBO, a mesma idade que o pai tinha quando morreu. Então, isso também a gente achou bastante significativo. Aqui só, né, eu trago um conceito da PBO de cotransferência, um conceito do Riad, que na verdade seria uma transferência colateral, né, uma transferência que a gente entende que acontece fora da sessão, né, que acontece com pessoas significativas da vida do paciente. Ela também não teve cuidados, né, porque quando ela perde o pai, a mãe se casa com outro homem alcoolista, que, segundo ela, morreu de tanto beber. Mas também parece haver uma cotransferência do pai para o marido, né, e para o filho, como se o filho fosse repetir o comportamento do pai e do avô. Então a gente também entende que tem aí, né, um movimento dessa cotransferência da Rosa, com essas figuras masculinas da vida dela. Além da interpretação teorizada, que é uma interpretação, né, da TBO, em que a gente busca trabalhar a situação problema, né, fazendo ali geralmente, né, uma associação com aspectos da história de vida, mas também aspectos de motivações inconscientes, né, que estão ali na base das situações, das soluções pouquíssimo adequadas, né.
Então, além da interpretação teorizada, é preciso utilizar a sugestão transferencial, de que a paciente converse com a filha, para que a filha fique responsável pelo irmão. É uma ideia que a própria paciente vai se aproximando nas sessões, vai falando, e aí então a psicóloga faz essa sugestão. Nesse momento, outros aspectos surgem. Ela entra num processo de temer ser desnecessária, né? Que o filho fique bem sem ela. E ela reflete em uma das sessões, né? Ela vai falando sobre ser desnecessária, então. Então ela morre e aí ela vai ser esquecida. E aí a psicóloga traz um conceito para ela, obviamente, né? De uma maneira que ela entendesse, da mãe desnecessária, né, do Winnicott. O que vai fazendo sentido para Rosa, de tal forma que ela se utiliza da mesma expressão em uma sessão seguinte. Então, uma das coisas muito interessantes desse caso é que Rosa é uma mulher muito inteligente, né, e que ela, de fato, conseguia entender muitas das coisas ali que estavam acontecendo, né, apesar das questões aí psíquicas, né, desse adoecimento. Os sonhos que apareceram nas entrevistas, né, sobre ela querer voltar para o seu trabalho e algo a impedindo, se transformaram em um sonho muito interessante. Então, ela traz que ela sonha, que ela entra, né, na empresa em que ela trabalha, ela vê tudo bagunçado, e ela sente um alívio de não precisar ser ela a arrumar. A gente achou esse sonho muito interessante, do processo mesmo, né? De uma certa elaboração daquilo, obviamente, que a PBO dá conta, né? A gente precisa ser menos ambicioso num processo de psicoterapia breve. Mas a gente achou bastante interessante. Então, entende-se de uma forma mais aprofundada, embora não dita para a paciente, que muitas coisas se resolverão depois da sua morte e não precisará ajudar a limpar a bagunça, como ela mesma diz, né? Ela continua, né, na produtividade, costurando. Ela costura uma bolsa para ela mesma, isso é na sequência do sonho, e ela relata que ela quer arrumar as suas coisas, né? Então ela diz assim: e as coisas dos outros, eles que cuidem, né? Então a gente também achou muito interessante essa fala, né? O quanto ela vai conseguindo olhar mais para si, o quanto ela vai conseguindo entender que ela não tem controle, né? Sobre como o filho ou a família ou o marido ficarão, né? Depois que ela morrer. Entende-se que o investimento libidinal egóico se intensifica ainda mais, embora ainda exista uma realidade para administrar. Entende-se ainda que houve diminuição da cisão e da negação de sua doença. Então, a partir daqui, começou a ser possível trabalhar questões também mais práticas, né? Sobre essa morte, né? Sobre essa possibilidade de morte, obviamente que não se sabe, né? Não se tem conhecimento, né? De quando, obviamente que não, mas um espaço para que ela pudesse falar sobre isso, né? Na terapia, e que ela pudesse pensar sobre essa organização também, né? E aí recomenda-se uma sessão da paciente junto com o filho, né? Ela concorda e na sessão entende-se que o filho sabe da condição dela, porque uma das questões, ela dizia que ela não tinha contado para o filho, né? Mas nessa sessão ficou muito clara que o filho sabia da condição. Mas o que mais gera tensão na relação entre eles é a expectativa superegóica da paciente sobre ele, né? Então, essa rigidez, essa cobrança que ela assume a partir do momento que ela entende que vai morrer. A sessão parece abrandar isso, né? Então, depois dessa sessão, ela traz uma possibilidade de menos cobrança. Ela entendeu quanto aquilo
estava sendo difícil para o filho, né? Ela também traz o entendimento de que o marido não é sua responsabilidade, não é ela que vai curá-lo, né? E fica mais tranquila também quando ele viaja. E também ela passa a buscar mais segurança e ela para também de se arriscar naquele comportamento, né, da bicicleta, de dirigir sozinha de madrugada, né? Então ela começa a entender que ela pode cuidar melhor de si mesma, né? Ao final das sessões de PBO, das 14 sessões, Rosa está cuidando da casa e plantando flores. A gente também achou isso muito interessante. Costurando coisas para si e para sua casa, está arrumando a casa, né? Casa interna, né? Parece que teve alguma organização e a casa, então, real também pôde ser arrumada, né? Nós entendemos, então, ao final das sessões, pensando no medal final, né? Então, nós fizemos a EDAL inicial, a EDAL final, e em pesquisa é comum que a gente faça um follow-up, né? Então, que a gente, mais ou menos uns 40 dias depois, 30, 40 dias depois, a gente agende, né, uma nova data com o participante e faça uma nova EDAL. Então, a EDAL final desses 14 atendimentos, nós entendemos que o setor afetivo relacional teve uma melhora, né? Então, nós entendemos que as soluções estavam pouco adequadas, obviamente ainda com conflitos internos, mas os conflitos externos diminuíram consideravelmente, ela trazia uma outra vivência nessa casa com esse filho, com o marido, né? O setor da produtividade nós passamos a considerar adequado, muito mais realista, ela trazia bastante satisfação com as atividades que ela vinha fazendo, a costura, o poder se dedicar, né, a coisas que eram possíveis naquele momento, né, a arrumação da casa, né, o cuidado com essa casa. O setor orgânico, a gente também entendeu que houve uma melhora, mais cuidado consigo, mais proteção consigo naquilo que era possível. Então, nós entendemos que o setor orgânico evoluiu para pouco adequado com conflitos internos. E o sociocultural a gente também entendeu pouco adequado com conflitos, né? Os conflitos, obviamente, que a gente entende que eles fazem parte da situação que a Rosa vivencia. Então, nós entendemos que a Rosa termina a PBO no grupo 2, com adaptação ineficaz leve. E entende-se que a participante soluciona a situação, problema tal qual seja possível, né? Porque existe uma situação real, né? Que atravessa aí a Rosa, né? Bom, no follow-up, então, 35 dias depois da última sessão, a Rosa volta para esse follow-up, né? No retorno, ela traz alguns pontos muito relevantes. Um deles refere-se ao fato de que o afastamento dela do trabalho, que antes, né, trazia muita angústia, na maioria das sessões ela relatou essa angústia, evoluiu para a iniciativa de visitar o local de trabalho e rever as pessoas. Nós também achamos isso muito importante, né? Então, ela vai até a empresa, ela conversa com as pessoas, ela revê, né, esse lugar, ela consegue suportar isso, né? Relatou não ter sentido tristeza durante a visita, pois conseguiu enfrentar de maneira positiva. Disse também sobre um sonho que teve nesse período, em que ela estava no local de trabalho, mas ao pensar que estava aposentada, foi embora de maneira tranquila. Aqui tem um dado interessante também, ela não está aposentada, ela está afastada pelo INSS, né? Mas acho que até essa significação que ela dá, né, simbólica, de dizer que está aposentada, também parece uma aceitação maior do seu estado de saúde. Nesse período, né, nesses 35 dias, ela também fez um curso de panificação, né,
e continuou, né, a fazer as costuras. Continuou com atividades que tivessem início e fim imediatos. Isso também a gente achou bastante interessante, né? Ao invés dos cursos de longo prazo, que ela tinha o desejo de fazer na época das entrevistas iniciais, né? Então, a gente também entendeu que talvez ela tivesse uma melhor compreensão do tempo. O que é o tempo para ela, né? A gente não sabe quanto tempo, né, a Rosa terá, mas parece que ela conseguiu entender e lidar melhor com essa ideia do tempo, né? Esse tempo subjetivo, né? Ela conta que comprou 2 vasos da flor rosa do deserto. Encontrou-os em uma promoção com preço bem abaixo do mercado. Disse que a vendedora comentou com ela: estão baratos porque as flores estão morrendo. Rosa disse para a psicóloga: estão iguais a mim. Porém, ela leu a respeito do que aquele tipo de planta gostava e precisava, e disse que as flores reviveram, conseguindo até fazer novas mudas para plantar em outros vasos. De maneira simbólica, ela representa no cuidado e na recuperação das plantas, na costura, uma busca da integração egóica dos aspectos cindidos, dos aspectos ruins identificados com a realidade, demonstrando que houve um aproveitamento das sessões de PBO, a partir da escuta e legitimação de seu sofrimento. Também foi valorizada a capacidade de Rosa de aprender com a própria experiência, né, com essa experiência de vida tão difícil, utilizando sua sabedoria. A gente entendeu que Rosa era uma mulher muito sábia, é uma mulher muito sábia, para reorganizar os planos, decisões, prioridades e para enfrentar o luto sobre si mesma, né? Eu acho que tem uma coisa aqui muito importante, né, que a gente conversa muito no nosso grupo, que é a legitimação do sofrimento do paciente oncológico, né? O paciente oncológico, ele lida muito com uma ideia de que, então, se ele está doente, ele precisa fazer o tratamento, e essas informações vão sendo dadas para esse paciente, e ele vai se inserindo nos tratamentos, né, sem ter muito tempo de pensar sobre isso. Então, a psicoterapia é o momento, né, de falar sobre as angústias, de falar sobre o sofrimento, e esse sofrimento ser legitimado. Bom, nós entendemos, então, no final da EDAL, do follow-up, né, que a Rosa continuava com o setor afetivo relacional pouco adequado, com conflitos internos, continuava com a produtividade adequada, né, acho que ainda mais, né, depois do que ela traz, continuava com o setor orgânico pouco adequado, com conflitos internos, e continuava com o setor sociocultural com soluções pouco adequadas, com conflitos internos. Então, a gente entendeu que a EDAL final, aquela lá das 14, no final das 14 sessões, se manteve no follow-up, né? Então, ela continuava com adaptação ineficaz leve, e a gente entendeu, então, que a interpretação teorizada, embora ela estivesse sendo feita para uma solução-problema no setor afetivo-relacional, ela reverberou no setor da produtividade, ela reverberou no setor orgânico, ela reverberou no setor afetivo-relacional, né? Então, esse foi o caso da Rosa, né? Eu queria só concluir a minha apresentação, vou pedir licença para vocês, só com um poema da Cecília Meirelles, porque quando a gente terminou esse caso foi um caso que tocou muito o grupo, né? Então a gente também acabava pensando, né, em poemas ou em filmes, enfim, relacionados aos casos que a gente ouvia, até porque trabalhar com casos de oncologia, né, é muito difícil também para quem atende, né? Então, nos surgiu esse poema da Cecília Meirelles, né? Ela diz assim, o título do poema é Tu Tens um Medo. E aí tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia,
que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Esse poema é maravilhoso, né? Então, eu queria muito agradecer, viu, o convite aí de vocês, um prazer estar aqui, e fico à disposição aí para perguntas. Ai, Mira, que belíssimo caso, que Não é? sofri. Nossa, muito sofrido. Olha, parabenizo você, o seu grupo, né, de pesquisa que acolhe esses casos e pode, então, oferecer uma continência e, mais do que isso, uma compreensão do que eles estão vivendo, né? É muito bonito. E você conduziu a sua fala de um modo tão interessante, nos ensinando a cada momento, né? Cada momento, nos ensinando não só, né, sobre essa possibilidade de lidar com um caso tão difícil em psicoterapia breve operacionalizada, que eu entendo que é, sim, a melhor técnica para lidar com esses casos, né? Como também nos ensinando a teoria, né, nos mostrando a teoria da psicoterapia breve operacionalizada, que é cirúrgica, vai lá no ponto, né, que é muito profunda, embora breve, né, e resolvendo muito bem. Eu agradeço demais, nós todos estamos muito agradecidos, e eu gostaria então de convidar a professora Vera também, minhas colegas também do curso, né, se quiserem participar, para então estarmos abrindo para os comentários e para as perguntas, que podem ser feitas ao vivo, com a sinalização através do ícone da mãozinha, né? Enquanto as perguntas ainda não surgem, né, a gente pode fazer alguns comentários, né? Vera, minhas colegas. Microfone, Vera. Professora Caiuco. Conseguiu, Vera? Não? Não. Posso eu falar, Sueli? Lógico, Caiuco, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer aos colegas pela organização deste evento e, em seguida, mas não secundariamente, a Niram pela belíssima apresentação, um trabalho muito bom, como sempre você realiza. Eu acho que foi de uma ajuda imensa para essa paciente. Imagine a crise emocional que ela deve ter sentido quando soube que ela tinha um câncer incurável, né? Ela estava já condenada, independente do que ela fizesse. E até gostaria de saber como é que ela chegou a participar, porque, veja, a terapia breve, a PBO, está aí, mas nem todo mundo conhece, não consegue acessar, embora, claro, se soubesse da existência, muitas pessoas procurariam. E, por isso, nesse sentido, você está fazendo a sua apresentação, nós, do curso de especialização, também estamos fazendo essa apresentação para que esse método de atendimento pontual seja conhecido, mais divulgado, porque existem muitas pessoas como a Rosa, né? Rosa é o nome dela? Não, como era o nome? Rosa. Existem muitas pessoas como ela que precisam de ajuda imediata, seja em situação, como a gente sabe, de perda, como foi o caso dela, mas pessoas que também ganham, né? Ganham promoção, ganham por casamento e também ficam um pouco assustadas, receosas de não darem conta. Então, eu queria saber
foi uma pesquisa, certamente vocês estavam em busca de pessoas que precisavam de terapia breve, mas eu queria que você contasse um pouco como ela chegou até você. Bom dia, Caioco. Muito bom te rever, viu? Muito bom. Então, nós fizemos a divulgação da pesquisa e nós conversamos com alguns médicos oncologistas. E a Rosa foi encaminhada por uma médica oncologista, né? Que sabia da história dela, né? Sabia do caso dela. E aí sugeriu, né? Sugeriu para ela um acompanhamento. E ela aceita e vem, né? Então, ela estava bastante disposta, tinha uma motivação para fazer o processo terapêutico. E a gente foi divulgando também em redes sociais, a gente foi tentando, né? Porque acho que essa parte da divulgação talvez seja a parte mais difícil da pesquisa, né? Quando a gente não está como instituição, né? Participando ali junto, né? Então, a gente tentou fazer uma divulgação com profissionais da área, com professores também lá da faculdade, para que essas pessoas pudessem chegar até a gente. Então, a Rosa veio assim, indicada por um oncologista. Oi. Você está falando da importância também de se divulgar a terapia breve junto a profissionais, né, da área da saúde e talvez outras, né, por exemplo, empresas no setor de RH e empresas, escolas. Muito, 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 muito bom. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos uma observação aqui de alguém dizendo desse trabalho muito bonito, né, que está sendo, que foi mostrado pela Niran, né, e receberam nome de flores. Eu também, Niran, achei tão delicado, tão profundo, né, o Rosa do Deserto, um jeito belíssimo de sintetizar um, um momento, uma situação e uma pessoa, né? Muito bonito. E de eternizar também, eu vou sempre me lembrar da Rosa do Deserto, né? É muito bom o comentário. Ela está perguntando se a psicoterapia foi realizada em grupo ou individualmente. Você pode responder? Claro. Então, todas as participantes, né, os participantes foram atendidos individualmente. O grupo é o grupo de psicólogos, né, de pesquisa, da pesquisa. Nós temos também estudantes de psicologia do último ano. Então, nós fazíamos a supervisão dos casos semanalmente, né, e todos os participantes eram atendidos individualmente. E em determinado momento, como a gente costuma, né, guardar o sigilo dos participantes e atribuir um nome fictício, nós pensamos que nomes nós vamos atribuir, né? E aí uma das pessoas disse, por que não o nome de flor, né? E aí, então, cada psicólogo que atendia ia pensando no nome da flor, enquanto conhecia, né? O participante, o seu paciente naquele momento, né? E a psicóloga, então, entendeu que para essa participante, o nome poderia ser Rosa do Deserto, e acho que foi certeiro também, né? Sim, O nome, né? sim. Os grupos, o trabalho que vocês fazem é individual, a maior parte do tempo, pode ser em grupo, não? Você diz das Não, não da supervisões? PBO, não só da PBO, eu estou falando se é só PBO, né? Só E é PBO. individual, né? Tá, porque vocês já recebem, sempre recebem por encaminhamento, não há uma triagem, um acolhimento, já vai direto para a PBO. Não há Sim. tempo a perder, né, Nira? Essa pesquisa foi assim, Sueli, a gente divulgou já para começar em PBO, né? Certo. Agora a gente está começando uma outra pesquisa que a gente quer entender um pouco a questão do trauma, mas é uma outra pesquisa dentro desse grupo. Então tem a possibilidade de outros braços, vamos dizer assim, né, de pesquisa dentro do grupo, mas essa
as pessoas já chegavam, já começavam a ser atendidas na PBO mesmo. Né? Certo. E queria só, se você me permitir dizer uma Lógico. coisa, uma fala da Kayoko, né? Eu penso na importância de se entender a PBO, e acho que a Vera também traz isso, né? Em vários espaços, e um dos espaços é também na universidade, né? Então, na clínica escola, a gente também utiliza a PBO e os estudantes gostam muito, né? Uhum. Eles têm uma compreensão, entendimento, faz muito sentido para eles. E na clínica escola que você trabalha com o paciente, muitas vezes 4 meses, né? Que a gente diz que é um semestre, mas até as aulas começarem, até se fazer toda a organização, então também é muito interessante, né? Eu acho que a PBO ela cabe em muitos lugares, né? Só queria dizer isso. Ah, sim, sem dúvida, né? Muitos mesmo. A gente já tem essa experiência nesses anos de trabalho, né? De muitos locais, hospitais, escolas, né? Centros de saúde, públicos, inclusive, né? Em muitos ambientes e com muitas questões aí. Antes de passar para a Vera, eu queria te dizer para todos nós, principalmente para você, Niran, e para a Vera, que as pessoas, Ana Júlia, Elizabeth Barlac, Fernando Henrique, estão agradecendo o compartilhamento da experiência, né? Eu penso que toca muito as pessoas. E além do que a Vera gostaria de falar, porque ela tinha solicitado, né, Vera? Eu gostaria que você respondesse a pergunta do Arcélio Manelli. Ele pergunta se tem algum livro que possa ampliar, além da especialização, a visão dessa terapia breve PBO. Você pode responder para nós? Para mim, eu mesma? Não, a Vera. A Vera, né? A Vera, deixa ela. Oi, Celi, eu estava desligando o telefone, repete a pergunta, por favor. O Arcélio Manelli, ele está perguntando se tem algum livro que possa ampliar, além de fazer a especialização, a visão dessa terapia breve da PBO. Então, eu penso que tem o próprio livro do READ, né? Os 2 livros, tá certo? O primeiro que ele fala aquele... Deixa eu Psicologia. para ele. Isso, psicologia preventiva. Isso, sobre a prevenção, né? Que eu acho um trabalho extremamente importante e interessante atualmente, né? E que cabe em todos os lugares. E tem o próprio livro da psicoterapia breve, e eu me lembrei também dos livros da Ângela sobre interpretação teorizada, né? Que lá ela abre um pouco, ela amplia um pouco essa questão. Que eu me lembre de imediato, eu acho que são esses. Não sei se vocês lembram de mais algum. E os livros que a Kayoko lançou, né? Agora, atualmente, que também tem artigos do RIAD que falam. Os escritos psicanalíticos, né? Isso, que foram lançados os 2, né? A nossa Eles querida... não são específicos de PBO, mas tem artigos que complementando, né, a nossa querida Niran, né, tem o livro dela, né, Niran, que é Psicoterapia Breve Operacionalizada, né, com mulheres com câncer de mama, né, que foi o doutorado dela. É belíssimo também, né? Eu não lembro a editora, Niran, nem você. Editora Juruá, que às vezes demora um pouco para a gente achar o microfone, né? É Editora Juruá. Tá Pela certo. Editora Juruá. Eu sugiro que a gente faça algum tipo de arte e coloque nas nossas mídias depois né, com os livros. Acho que é uma boa ideia. Mas, Vera, você tinha pedido para falar, né? Sim. Então, eu queria dizer, né, acho que para a Niran, principalmente, assim, que ela fez uma apresentação de uma forma que ficou muito simples para todo mundo que estava ouvindo, né? Eu acho isso muito bom, porque é importante esse linguajar que chega até
quem está ouvindo pela primeira vez, né? Então, parabéns, Nira, acho que foi incrível a sua apresentação, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar e até te perguntar é assim, né? Como é difícil para os psicoterapeutas, né, para esse seu grupo, eu lembrei especificamente nesse caso da Rosa, né, como é difícil para o próprio terapeuta trabalhar essa questão de uma morte iminente, né? O quanto isso gera no grupo angústia, ansiedade, dúvidas, né? Então, eu fiquei pensando que acho que também tem que ter um trabalho aí com esse grupo nesse sentido, que me parece que é o que você faz, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho disso. Obrigada, Gisela. Sim, a gente precisou acolher mesmo, né, alguns psicoterapeutas, porque, em especial, a Roberta Fabrício, que atendeu esse caso, né, ela foi trazendo, ela tem muita sensibilidade, né, muita sensibilidade para atender, acho que a gente vai notando, né, no caso. E ela trazia e mobilizava todo o grupo, né? Então, foi preciso a conversa sobre isso. Acho que o mais importante é esse canal aberto para que as pessoas também pudessem dizer como que esses casos estavam lhe chegando, né? Ou lhe atravessando, né? Então, isso a gente também tinha um espaço para falar sobre isso, né? Abertamente. E também para trazer questões aí do que é atender um paciente oncológico, né? Porque realmente é uma situação mobilizadora, né? E esse acolhimento, muitas vezes, também do psicoterapeuta, né? Então, isso foi algo que, desde o começo, a gente contratou entre nós, né? Essa possibilidade de poder falar, de poder dizer não só dos casos, né, mas também poder falar aí das dificuldades, dos atravessamentos, né, e também, obviamente, que todos estavam fazendo psicoterapia pessoal também, né, porque acho que não é possível você fazer esse tipo de atendimento, né, sem uma psicoterapia pessoal. Acho que, na verdade, nenhum tipo de atendimento, assim como eu penso, né, para você ser psicoterapeuta, você precisa, né, se cuidar também. Mas foi um combinado, assim, que a gente fez, né? Então, um grupo muito vivo, sabe? Acho que isso é interessante, né? Um grupo muito vivo, um grupo muito participativo, um grupo muito comprometido, né? Então, acho que isso ajudou muito a dar esse suporte, né? O próprio grupo de supervisão era um grupo que apoiava ali os psicoterapeutas, né? Niran, aproveitando, vou fazer duas observações aqui de comentários de colegas e também te fazer uma pergunta. Bom, a Carla o Arcélio agradece, né, a indicação dos livros, e a Carla Cristina diz que foi incrível mesmo, e que a maneira que você conduziu, e ela como estudante de primeiro semestre de psicologia, olha, temos alguém bem novinho aí, né? Apreciou muito, amou, né? E a Leila Lopes, que já fez uma live para nós, né, o ano passado, ela disse: bom dia, excelente evento, me ajudou muito. Estou atendendo um caso parecido no posto de saúde que trabalho. Fiz a especialização, ela fez o nosso curso, né, em 2022, e cada vez mais penso na ampliação da divulgação dessa forma de trabalho. Obrigada por hoje. Obrigada a você, Leila, por já nos ter concedido sua experiência aqui numa outra live e por estarmos acompanhando. A pergunta seria a seguinte, né? Foi feita por uma pessoa para mim através do celular. Ela diz assim: além dos limites de sessões, quais outros limites existem nessa técnica, né, de PBO em casos como o da Rosa e em geral, né? E dessa maneira, talvez você pudesse nos responder, Nira, né?
com esses pacientes e também, de modo geral, quais são os limites para além do número de sessões? Acho que a gente precisa pensar, acho que, né, penso que, num primeiro momento, que a psicoterapia breve, ela demanda menos ambição. Eu me lembro sempre da Kayoko falando isso nas aulas, né? Eu fui apresentada a EDAL e a PBO pela Kayoko, né? Então, menos ambição, né? Eu penso que a gente precisa ter essa ideia mesmo, né? De que a gente vai trabalhar com foco. Então, acho que o foco seria também um dos aspectos, nesse caso técnicos, né, mas que também, de certa forma, traz algum limite, né. Então, é o foco que vai ser trabalhado em todas as sessões, e aí é função do psicoterapeuta, da psicoterapeuta, na sua postura mais ativa, manter esse foco, né. Então, aí é a nossa função, nosso trabalho, né. Você quer dizer manter o foco na situação problema? A situação problema, né? Sim. Também entendo que tem a questão, geralmente a gente atende uma vez por semana, né? A não ser em crise adaptativa, que a gente até pode atender 2 vezes. No caso do paciente oncológico, tem uma outra questão, que é a questão da agenda de exames e consultas, né? Então, o que em outra situação, né, a gente poderia considerar como falta, ou como até um movimento da transferência negativa, que é trabalhado na TBO, com o paciente oncológico, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa fazer remanejamentos de sessão, né? Porque a sessão está no dia da químio, porque a sessão está depois da químio, mas o paciente não tem a mínima condição, né, de estar na sessão, ou porque é o dia de uma consulta, e se o paciente, e o paciente nem sempre tem escolha do dia dessa consulta, né? Então, acho que o tratamento oncológico, ele coloca alguns limites, assim, que a gente também vai acompanhando, né? Então, essa foi uma das adaptações, vou dizer assim, não sei se posso usar essa palavra, mas um dos ajustes, acho que é melhor, que a gente foi fazendo também, né? E aí, algumas vezes, então, era preciso remanejar para outro dia, algumas vezes era preciso entender que aquela semana não era possível, né? E não por resistência, mas porque realmente o paciente não tinha condições de estar ali, né? Quer dizer, há uma flexibilidade, embora a gente tenha bem estabelecido as 12 sessões, uma sessão, se a pessoa não vem, é falta, a técnica permite essa flexibilidade diante de uma situação que requer esse ajuste, né? Sim, uma situação que é real, né, Sueli? Acho Sim, que a gente sim, sim. está Sim, lidando não é porque choveu, né, Nira? Não bem, é não é porque porque foi choveu. exatamente. Muito bom, Miriam, obrigada. Eu passo para a Kayoko, nós temos também mais uma pessoa, a Priscila, né, que também, eu peço que ela aguarde para poder falar, e só vou, antes da Kayoko, dizer da Maria Tereza Oliveira, que está nos parabenizando você pela condução e manejo, e agradecer por esse caso tão significativo, né? Realmente a gente agradece muito. Kayoko, você pode falar. Sueli, eu só queria voltando ao assunto anterior de livro, de publicação, eu queria dizer que nós estamos preparando a segunda edição do livro Psicoterapia Breve Operacionalizada, de autoria do professor Riacho, que todos nós estamos já aguardando há um tempo e deve estar pronto quando for o encontro do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, que será no dia 23 de 23 novembro. de novembro. Era só isso que eu queria dizer. Tá certo. Obrigada. Isso mesmo, a gente tem sofrido com não ter o livro do professor Riad, né?
que é um livro mestre. Agora, o outro, Psicologia Clínica Preventiva, né, ele ainda não temos data, né, para publicação, ou já temos? Não temos. Inclusive, a editora IPU, que tinha publicado, disse-me, quando eu solicitei a terceira edição, né, do livro, que eles estão mais voltados para livros atuais. Como esse livro é mais antigo, então precisamos ir em busca de outra editora. Mas a da PBO vai ser editada pela Zagodoni, editora Tá certo. Zagodoni. A partir de novembro, final de novembro, né? Tá ótimo, então. Então, eu vou passar para a Priscila. Oi, adorei a exposição, bom rever, professores. E eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, a questão do vínculo, né? Pelo tempo curto e a gravidade, né, do caso, como é que faria assim, como se fosse desmame? Eu sei que tem um follow-up, eu sei que tem um contato um pouco maior depois, mas como é que é essa conexão, esse vínculo, e ao mesmo tempo esse desmame, ou em função do tempo da proposta? Obrigada, mas parabéns. Muito boa pergunta, Priscila. Muito, muito boa. Você responde, Niran? O que é que a gente responde? O que você quer? Posso começar respondendo, né? A gente também trabalha, Priscila, a alta, né, da PBO. Então, como é um tempo, como você, né, mesma trouxe, muito curto, eu penso que tem uma questão também, antes de eu falar isso, tem uma questão também da técnica, de como a gente vai usando, acho que a questão da situação do problema, né? Então, acho que tem algumas questões do método que já favorecem o fato de que é um tempo curto, né? Mas a gente também trabalha alta, né? Então, a gente vai ali entendendo se há ou não uma dificuldade também, né, do paciente, no nosso caso participante, para o desligamento. E a gente trabalha isso também nas últimas sessões, né? E isso ajuda bastante, né, nesse processo, porque para alguns pacientes é perda mesmo, né? Porque tá ali tendo um acompanhamento, né? Tá ali com uma escuta tão importante. Então a gente também vai trabalhando isso durante o processo, tá? E a própria técnica, né, Niran, de PBO, ela está sedimentada na questão de que só interpretamos a transferência negativa, porque ela pode vir causar um impasse e, portanto, uma resistência maior ou até um desligamento do processo, um abandono do processo. Então, nós trabalhamos a transferência negativa quando ela aparece, mas não trabalhamos a transferência positiva. Então, não há a instalação da neurose de transferência, que levaria a uma dependência, né? E, nesse sentido, favorece aquilo que você chamou de desmame, muito bem, né? Mas que a gente chama, né, tecnicamente, você sabe, é óbvio, de desligamento, né? É mais fácil do que num processo onde você atende 2 vezes por semana e onde você trabalha a transferência o tempo todo, né? Como a Niran colocou, se trabalha cotransferência. Então, nós não fazemos, a não ser na transferência negativa, nós não fazemos interpretações, colocações sobre a pessoa, né, sobre a relação ali do terapeuta e do paciente, mas sim sobre as relações importantes externas, né, das relações externas ao setting. Isso favorece o desligamento, mas é sempre muito difícil. Imagino que numa situação como essa, né, Mira, é muito difícil mesmo. Mais alguma coisa que você queira conversar, Priscila? Tá certo. A Vera Lúcia pediu para falar, então, Vera? Não, só continuando nesse assunto, né?
que o follow-up, nesse sentido, ele é muito importante, Sim. né? Porque você trabalha a questão dessa perda, desse desligamento, e o paciente tem um tempo em que ele pode voltar a estar com você, né? E no caso, no follow-up, às vezes até haver um encaminhamento ou qualquer coisa assim, né? Então, no trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho voluntário, a gente tem percebido a importância desse momento de retorno, né? Não só para nós, para reavaliar, mas para o próprio paciente, né? Que ele fica nesse aguardo. É como um dia uma paciente disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela disse para a psicoterapeuta que atendeu, ela disse assim, olha, eu não me senti no vazio. Eu sabia que eu tinha um dia que eu ia voltar aqui. Então, acho que isso é interessante também. Só para completar. Existe uma mão, né, que se Isso, pode estar isso, estendida, né? Isso é isso. muito importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né, para a Niran e para a Vera, né? É, como vocês veem essa técnica, né? A técnica que nós tanto apreciamos, utilizamos e ensinamos, né? Como vocês veem, para além da questão, por exemplo, de como você, hoje foi o nosso tema, paciente oncológico, para além da questão dos pacientes oncológicos, né? Na questão dos pacientes, vamos dizer assim, que podem nos procurar até sem saber exatamente por que estão procurando, né? Às vezes, pacientes em crise não sabem nem que estão em crise, né? E até, se vocês puderem definir para nós, né, para o nosso pro pessoal que está junto com a gente aqui nessa live, o que nós consideramos em crise, né? A professora Caiocco observou muito bem, né, que a Rosa chegou para o grupo em crise, né, por conta desse diagnóstico, de certa forma, né, não sei se ali no entendimento, é um entendimento meu, não sei se realmente era isso, né, dado o tempo que passou, tal, mas se vocês poderiam falar um pouquinho sobre a crise e pacientes, entre aspas, aí, né, normais, no sentido de alguns nem saberem por que estão procurando, né, algo assim. Niran, Vera, quem quer falar primeiro? Quem pode falar? Você quer que eu comece, Vera? Pode começar. Tá joia. Eu emendo depois. Tá joia. Eu entendo que a gente consegue usar a PBO também no consultório, né, com outros pacientes, e acabei de terminar um grupo de supervisão na faculdade, em que a gente atendeu pessoas muito jovens, assim, muito jovens, com questões até de escolha profissional, né, uma idosa com uma questão também do adoecimento da mãe. Então, acho que tem várias possibilidades, né? Então, eu entendo que a gente consegue utilizar nesses espaços também no consultório, né? E entendo que a gente consegue. E também acho que tem uma outra coisa, né? Que é o quanto a PBO treina um pouco o nosso olhar, né? Então, acho que em relação à crise, por exemplo, acho que a PBO, ela dá para a gente uma ferramenta muito interessante, né? Que é o de identificar essa crise, né? Que é o de entender, né? Como a Caiocco dizia, se é uma crise por perda, se é uma crise por ganho. Então, como é que o paciente está vivenciando isso ali, né? E que acho que muitas vezes a gente até identifica, a gente até atende, e depois até pode dar continuidade num outro processo de psicoterapia psicanalítica, por exemplo, né? Mas eu vejo que, assim, as possibilidades são infinitas, né? Eu penso que é para muitos contextos, não só para o paciente oncológico, que a gente viu que teve um resultado tão interessante,
mas muitos outros pacientes, né? Então, não há restrição, na verdade. Eu não né? vejo restrição, Sueli. Sim, a técnica não tem. Ô, Vera, você pode fazer seu comentário a esse respeito, e depois da Vera nós vamos ao nosso encerramento, porque já estamos passando aí 1 minuto do tempo regulamentar. Eu penso que na clínica, ou no meu caso, por exemplo, que a gente faz um serviço voluntário, né, que, entre aspas, também é clínico, né, muitas vezes o paciente chega já com um pedido formalizado, né? Ele pode chegar e falar, olha, eu estou aqui para fazer psicoterapia psicanalítica, porque alguém, né, já me falou, ou eu venho de um outro processo e quero me aprofundar, enfim. Mas tem uma parcela até significativa que vem porque percebe que não está bem, mas que não sabe, né, de fato o que ele quer fazer, tá certo? Ou não sabe nem O o que que ele pode pode fazer, fazer, né? a PBO, por exemplo. Isso, e aí eu acho que a importância do diagnóstico peleral, né? Porque ela vai nos propiciar isso. É ela que vai nos mostrar, e quanto mais a gente faz, a gente vai ficando mais rápido, né? E mais eficiente. E talvez o doutor Riad dizia isso, né? Que nós que temos que oferecer o melhor tratamento, né? Cabe a nós dizer qual é o melhor tratamento para aquela situação. Então, eu acho isso de uma importância muito grande, porque quando você coloca o porquê disso, o paciente se localiza, ele se sente acolhido, ele vê sentido naquilo que ele está indo procurar, né? Então, eu acho isso de suma importância. E acho, assim, que, de fato, as possibilidades em PBO são enormes, né? A gente já teve aqui em Rio Preto, eu já supervisionei algumas situações, por exemplo, na empresa, que a empresa tem um conflito enorme dentro lá com os funcionários, né? E que aí a psicoterapeuta foi lá, aplicou EDAL, fez os encaminhamentos, né? E já isso faz 2 anos, e foi muito interessante, porque os donos da empresa estão em psicoterapia até hoje. Muito bom, precisa, Então, né? você vê como vai ampliando, né? Tem o caso, por exemplo, aqui de uma universidade que instalou um serviço para atendimento, é de medicina, instalou um serviço de atendimento aos alunos, né? E que chamou a Michele, que é da nossa turma de PBO, para estar fazendo um trabalho lá, né? Que Então, ótimo. eu acho que, assim, são enormes as possibilidades, né? Eu não vejo... eu acho que talvez falte a gente um pouco de coragem, né? Eu lembro muito do doutor Riad, quando ele dizia isso, né? Que a gente tem que ter um pouco de coragem de aplicar, de ver, né? De buscar novas De buscar aplicações, novas, né, formas, Isso. novas questões. Então, Obrigada, acho que é Vera. muito importante. Muito obrigada. Bom, nós precisamos finalizar, está muito interessante, mas precisamos finalizar. E antes de finalizar, eu gostaria de reiterar que as inscrições para o curso devem ser feitas através do site da Unip, www.posunip.br. As inscrições terão início, então, como disse a Vera, no dia 20/6, encerrando no dia 9/8, e o curso começará no dia 10 de agosto. Né? Lembrando que o curso é quinzenal, presencial, na Unip do Paraíso. Né? As informações também poderão ser obtidas através das nossas mídias sociais e do nosso site, riadsimonCursos.com.br. Então, eu gostaria de agradecer muito a Vera, que me ajudou nesse processo, que trouxe para nós as informações sobre a técnica e a teoria básica, né, da PBO. Gostaria de agradecer muito a Niran, a terapeuta que fez esse trabalho, né, muito bonito, e
gostaria de agradecer imensamente por nós e também pelos nossos participantes aqui da live, que todos, tenho certeza, apreciaram muito o trabalho, ficaram bastante, eu digo por mim, encantados, né, com esse trabalho, e agradecer os participantes da live que ficaram firmes aqui conosco, e o que nos mostra que precisamos fazer mais lives discutindo a PBO e as suas aplicações. Muito obrigado a todos, esperando encontrá-los, seja no curso, seja em novas lives, e estamos à disposição para quaisquer informações que vocês queiram obter. Obrigada e bom final de semana a todos.